Vários historiadores da ciência têm estudado nos últimos tempos, e é uma questão nova, a participação mais intensa, a colaboração intensa dos nativos, dos índios, dos escravos, dos moradores locais para o trabalho dos naturalistas. Isso é uma questão que não foi destacada devidamente em anos anteriores. Agora existe todo o interesse em torno disso e é muito importante que a gente destaque que a participação desses setores da sociedade brasileira foi fundamental, em particular no século XIX, mas continua até hoje também, evidentemente, mas no século XIX, para o trabalho de naturalistas importantíssimos que vieram ao Brasil. O próprio Charles Darwin foi ajudado aqui por crianças, por jovens, por adolescentes, por pessoas que o ajudaram a entrar na Mata Atlântica, já que ele conhecia muito pouco. Então, ele reconhece isso em alguns de seus diários. Também na Amazônia, mais importante ainda, todo o trabalho do Alfred Wallace, do Bates, do Agassiz, que foi profundamente auxiliado, colaboração científica, inclusive, não só logística, também dos habitantes locais. Então, a identificação de espécies, a indicação da localização de animais, o guia nas matas, a preservação dos animais que eram recolhidos, por exemplo, dos insetos. Essa contribuição, às vezes, não aparece nos artigos científicos, com algumas exceções, porque não era tradição colocar a contribuição dessas pessoas locais, que muitas vezes eram até pessoas analfabetas, não tinham nenhuma informação sobre ciência no sentido mais amplo do termo, mas foram decisivas, porque tinham conhecimento empírico, conhecimento da mata, conhecimento da região, a prevenção também dos riscos dessas expedições. Então, a contribuição dessas populações locais foi muito decisiva e, muitas vezes, ela é ocultada. Então, é um papel importante da história da ciência resgatar esse papel dessas colaborações locais. As expedições científicas elas funcionavam a partir de uma grande rede de colaborações. E dentro dessas redes de colaboração, os naturalistas buscavam auxílio dos habitantes locais, de membros da elite local, de governantes, militares, mas também de indivíduos escravizados e de grupos indígenas que habitavam na região. E esse contato era algo, inclusive, previsto nos manuais e nas instruções de viagem. E, embora esse contato fosse geralmente suprimido na hora de apresentar os resultados das viagens, até mesmo por conta de convenções da escrita científica, que transformava esses colaboradores locais em invisíveis, os diários, os cadernos de campo, as correspondências, os livros de viagem e as ilustrações também revelam a presença de um grande contingente de colaboradores locais nessas expedições. O casal Agassiz, que veio dos Estados Unidos para o Brasil em 1865, menciona um total de 168 colaboradores. O Henry Bates, que veio em 1848 junto com Alfred Wallace, menciona no livro um total de 221 colaboradores. O caso do contato com os indígenas é particularmente interessante de ser notado nessas expedições que percorreram o norte do Brasil e a região amazônica. Para começar, essa é uma região onde até hoje a navegação fluvial tem um papel muito importante para a locomoção. E a gente encontra nos livros de viagem enormes elogios ao conhecimento dos indígenas sobre os rios. O Bates, por exemplo, menciona que a navegação pelo rio Solimões, onde as correntezas chegam a 6 km por hora, só foi possível por conta da experiência dos tripulantes indígenas. No caso do Agassiz, é interessante destacar como esse contato só foi possível devido à mediação de um engenheiro, o Major João Martins da Silva Coutinho, que conhecia a região e falava a língua geral, já que a barreira linguística e cultural era algo a ser superado nesse contato. Já outros viajantes, como Bates, se dedicaram a aprender alguns dos idiomas locais, anotando tradução de frases que era importante para ele comunicar com os indígenas. E são frases como "vamos caçar insetos" e "venha comigo na floresta". Wallace afirma que só conseguiu identificar as diferenças entre as palmeiras amazônicas porque aprendeu com os indígenas. O Agassiz disse que eles eram botânicos e zoólogos práticos e destacou como eles conheciam os usos e as propriedades culinárias e medicinais de diversas espécies botânicas. A gente percebe que os naturalistas aprendiam com os indígenas e se apropriavam de conhecimentos tradicionais, locais, empíricos, que eram observados, testados e registrados pelos viajantes, que então formalizavam esse conhecimento como conhecimento científico.